Olá, eu me chamo Fabiano Moraes, eu sou coach e também tive a oportunidade nos últimos anos de ministrar centenas de palestras para milhares de pessoas e tive também a honra de receber inúmeras mensagens de pessoas que encontraram um sentido para a sua vida, que se encontraram, que observaram que aquela sensação de estar perdido muitas vezes era uma falta de conexão com a sua essência. E também, recentemente, eu publiquei um livro chamado Com os Olhos da Alma, que tem seu conteúdo exclusivamente dentro desse contexto. Fazer com que as pessoas se conectem com a sua essência, se encontrem. A maioria das pessoas hoje, dentro dos meus atendimentos, elas me procuram justamente para relatar essa sensação. Eu não sei para onde vou, eu sei que está tudo certo na minha vida, eu tenho todas as razões para estar feliz, mas não estou. Eu tenho todos os motivos para me sentir feliz, mas eu me sinto insatisfeito, eu me sinto frustrado, eu me sinto angustiado. E o meu trabalho tem sido ajudar essas pessoas a encontrar a razão dessa angústia. E na maioria das vezes, a razão disso tudo é um excesso de pensamento, é um excesso de futuro ou um excesso de passado. Quando a gente observa a razão da depressão, a gente identifica que a razão da depressão é o excesso de pensamento sobre o passado, o excesso de culpa, o excesso de pensar como seria se eu tivesse feito diferente, o que não tem como ser mudado e não resulta em nada. Ou então um excesso de pensamento no futuro que gera a famosa ansiedade. E eu diria que quando a pessoa diz que ela é ansiosa, ela na verdade é medrosa. Porque se você observar, dentro desse contexto, sinônimo de ansiedade é medo. Porque ansiedade, dentro desse contexto, é medo. Medo, por quê? Porque eu estou preocupado com o que possa acontecer. E eu vicio nisso e, consequentemente, eu sinto uma sensação como se a minha coragem fosse sendo reduzida ao longo da vida. Como se eu fosse cada vez tendo menos coragem. A verdade é que a sua coragem ela não foi reduzida. O que houve é um excesso de medo, é uma ampliação, uma debilitação do medo. Consequentemente, a gente sente cada vez menos coragem, quando na verdade é um excesso de ansiedade, um excesso de o que possa acontecer, de pensamento no futuro. E quando eu pergunto para você, você já disse aquela famosa frase que a maioria das pessoas já disse e que eu já disse, eu era feliz e não sabia? Se você responder que sim, eu já disse, o que você disse na verdade quando você mencionou essa frase, quando você pronunciou essa frase, foi eu não soube viver aquele instante. E há uma grande possibilidade de você ainda estar preservando esse padrão mental e ainda não estar sabendo viver esse instante. Se eu pedir para você fazer uma lista das coisas, dos motivos que você tem para ser feliz, para estar feliz, você vai ficar aí o dia todo fazendo essa lista. Se eu pedir para você fazer uma lista das razões que você tem para não estar tão feliz, você vai demorar no máximo 5 minutos. Mas para qual lista que a gente olha? Para a lista das razões que a gente tem para não estar feliz. E dentro dessa lista, muitas são as coisas que a gente deseja. E a gente vicia nos nossos desejos e passa a não contemplar o momento presente. Quando você observa os momentos mais memoráveis da nossa vida, você vai perceber que esses momentos são os momentos de infância ou de adolescência. E você vai perceber que nesse período parece que o tempo passava mais devagar. Mas a verdade é que é uma utopia pensar que o tempo passava mais devagar. Porque a cronologia é a mesma. Logo, o tempo é o mesmo. O que existe é a sensação de que o tempo passava mais devagar. E essa sensação provém do fato de que quando nós somos crianças, nós temos uma habilidade que nós vamos perdendo ao longo da vida. A habilidade que nos encoraja, a habilidade de apreciar, de contemplar, de estar nesse instante. Não é de viver o hoje, mas de viver um instante, o agora. É de fazer dos nossos sentidos, de fato, sentidos. Porque você percebe que ao longo da vida parece que cada vez menos a gente ouve. Aliás, a gente ouve, mas não escuta. A gente vê, mas não enxerga. A gente come, mas não sente o gosto da comida. A gente respira, mas não sente o ar. A gente não está mais aqui nem agora. A gente está sempre preso em lembranças do passado ou então absorto em pensamentos do futuro. E eu lhe pergunto, quantos são os sofrimentos que você sofreu por coisas que nunca houveram? Aliás, a maior parte dos nossos sofrimentos, eles nunca aconteceram. Então, uma das razões das pessoas estarem perdidas é elas não conseguirem estar no instante presente. Porque é isso que nos torna plácidos e plenos e tranquilos para tomar decisões mais inteligentes, para conectarmos com a nossa essência. E é muito fácil a gente falar, mas não é nada simples mudar o nosso comportamento, o nosso padrão mental de anos para esse contexto de viver o instante presente. Porque se você observar um atleta, o que um atleta faz no momento que antecede a competição? Ele fica o mais tranquilo possível.
Porque é essa tranquilidade que ele precisa para tomar as decisões mais assertivas e efetivas possíveis. Então, se você se sente perdido, se você se sente desordenado e desorientado, uma das melhores formas de você conseguir se conectar com aquilo que realmente pode te conduzir a um sentido para a tua vida e dar um propósito para a tua vida, é treinar essa habilidade. Essa habilidade de fazer com que você tenha uma consciência mais plácida para tomar decisões mais assertivas. Se você se sente preso no passado ou então demasiadamente pensando no futuro, você precisa rever a sua capacidade de viver o instante. Porque viver esse momento como se fosse o último momento da sua vida não é inteligente. Mas viva como se pudesse ser, porque pode ser. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de compartilhar com alguém que é demasiadamente ansioso ou que vive demasiadamente se punindo por questões passadas, marque essa pessoa nesse vídeo ou compartilhe esse vídeo e, por favor, curta a nossa página para ajudar a gente a proliferar essas informações tão importantes para gerar reflexão em algumas pessoas que estão tendo a sua felicidade roubada pelo excesso de passado ou pelo excesso de futuro.